Olá a todos, meu nome é Daniela Dornelles Rosa, eu sou oncologista de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Vento. Eu estou aqui com meu colega, o Dr. Sérgio Simon, oncologista em São Paulo, e a gente vai conversar com vocês sobre os resultados dos estudos Amazona, do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, o GBCAM. Eu vou pedir para o Sérgio começar nos dando uma perspectiva histórica dos primeiros da Amazona, para a gente depois falar dos resultados do que foi apresentado aqui no Simpósio de Câncer de Mama de San Antônio, no Texas. O projeto dos estudos Amazonas foi uma tentativa de se conseguir dados epidemiológicos sobre o câncer de mama no Brasil. Na época, em 2008, quando nós iniciamos o Amazona 1, nós tínhamos poucos dados de epidemiologia e de segmento de desfecho clínico dessas pacientes. Nós decidimos então coletar dados de pacientes tratados no ano de 2001 e no ano de 2006, 2 anos nos quais foram introduzidas coisas importantes, como os inibidores de aromatase em 2001 e o Herceptin em 2006 no tratamento dessas mulheres. E o que a gente tentou foi então caracterizar o perfil da mulher brasileira com câncer, o tratamento recebido em instituições públicas, instituições privadas, e o que aconteceu com essas mulheres no seu segmento clínico. Esses dois primeiros esses dois primeiros estudos Amazonas, o Amazona 1 e o Amazona 2, usaram o mesmo banco de dados, apenas com mais segmento. A gente fez um segmento em 2011 dessas pacientes, então com 10 anos de segmento das pacientes de 2001, e conseguimos várias publicações importantes, inclusive com a equipe de Harvard, mostrando uma pior prognóstico, uma pior evolução para os pacientes tratados no sistema público, quando comparados com os pacientes tratados em sistema privado, o que não é nenhuma surpresa, mas que nunca tinha sido constatado antes no Brasil. Os dois primeiros estudos foram retrospectivos, até que a gente decidiu fazer, com orientação da doutora Daniela, o Amazona 3, que é um estudo retrospectivo. Então agora nós registramos as pacientes, vamos acompanhá-las ao longo de 5 anos, e é sobre isso que a doutora Daniela vai falar para nós. O Amazona, eu acho que é importante a gente salientar, né, Sérgio, que o Amazona ele é muito importante porque ele é o primeiro registro prospectivo de pacientes com câncer de mama no Brasil. Ele incluiu em torno de 24 centros nas 5 regiões do Brasil e tem 2.950 mulheres em acompanhamento. É um estudo extremamente importante para a gente definir quais são as características dessas pacientes, como é que é o câncer de mama no Brasil. A gente tem poucos dados nacionais fidedignos e de pacientes acompanhadas prospectivamente. Eu acho que esse é um grande diferencial do estudo, né, Sérgio? O que a gente encontrou, então, no Amazona 3, que foi apresentado aqui em San Antônio agora, nesse simpósio? A gente encontrou, então, uma média de idade de 54 anos das nossas pacientes. A maioria delas é do sistema público, 66% das pacientes são do SUS, então, mostrando uma realidade que a gente já conhecia no Brasil. A gente tem um pouco frustrante até a gente ver que do Amazona 1 e 2 para o Amazona 3, a questão do estadiamento não mudou muito. A gente continua diagnosticando as pacientes no SUS em estágios mais avançados, comparados com as do sistema privado, dos convênios e privados. A gente tem, por exemplo, pacientes que têm um plano de saúde, tem 18% de pacientes com estágio 3, 3% de pacientes metastáticas, e as pacientes do SUS é inversa essa proporção, são 6% de pacientes com estágio 4 e 18% de pacientes em estágio 1. Então, mostrando uma dificuldade de acesso a rastreamento, as pacientes não estão tendo essa possibilidade por fatores que depois vão ser discutidos. Do ponto de vista de biologia dos tumores do Amazona 3, 25% das pacientes têm HER2 positivo, 15% delas têm tumores triplo negativos e de toda a nossa amostra, 80% quase têm receptores hormonais positivos. O que é interessante? Não só essa comparação de desfechos do sistema público e privado, mas a nossa oportunidade depois de definir melhor do ponto de vista biológico como é que essas pacientes vão progredir, quais são os tratamentos que elas vão receber. Será que a gente ainda vai ter uma discrepância de tratamentos do sistema público para o sistema privado? Isso é bem interessante para nós. E muito importante salientar que essas pacientes continuarão sendo seguidas para a gente ter desfechos de sobrevida no futuro. Acho que isso é um dado inédito no Brasil e a gente fica muito feliz de poder trazer para esse simpósio que é tão importante em câncer de mama e também depois divulgar no Brasil os próximos resultados do estudo. Muito obrigada.